Olá, queridos e queridas. Meu nome é Nildo Ribeiro, sou fisioterapeuta e sou coordenador da Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional. Compõem comigo esse grupo a professora Juliana Freitas, o professor Matheus Salles e o professor Marcos Fonseca. E nós realizamos em comemoração ao nosso mês, comemoração ao nosso dia, um vídeo onde nós ensinamos posturas e posicionamentos importantes para um paciente pós-acidente vascular cerebral ou pós-traumatismo crânioencefálico, pacientes semiparéticos que precisam de um cuidado tão importante nessa fase de tratamento deles. O objetivo da Câmara Técnica do CREFITO 7 é cada vez mais difundir conhecimento e apoiar você, profissional, na sua trajetória. Desejo de coração que esse vídeo possa te ajudar a trabalhar melhor e tirar suas dúvidas e também dizer que estamos aqui para qualquer coisa. Conte conosco. Um forte abraço e aproveite esse vídeo muito bom que nós realizamos para vocês. Posicionando em decúbito dorsal, de barriga para cima. Então nós vamos iniciar esse posicionamento se preocupando inicialmente com a cervical do nosso paciente, pensando no seu melhor alinhamento. Então nós vamos colocar a cervical do paciente em flexão, vamos fazer uma pequena inclinação para o lado não comprometido e uma rotação para o lado comprometido. Com relação ao membro superior, nós vamos colocar um apoio abaixo da região de escápula, fazendo assim uma anteriorização dessa escápula, e com este travesseiro nós conseguimos fazer o apoio do membro superior, priorizando a extensão do cotovelo, rotação externa, supinação de antebraço. Com relação ao quadril, o raciocínio é semelhante à escápula, vamos colocar um apoio abaixo do quadril para trazer esse quadril à frente. A partir deste posicionamento, nós aproveitamos e colocamos um suporte abaixo do joelho para evitar a hiperextensão desse joelho. E para finalizar, vamos colocar um apoio na região do pé para evitar o pé equino. Não forçar a dorsiflexão, mas apenas limitar a plantiflexão, evitando assim o pé equino. Desta maneira, o nosso paciente neurológico hemiplégico estará bem posicionado na postura em decúbito dorsal. Posicionando o paciente em decúbito lateral sobre o lado mais comprometido. Então, inicialmente, a gente precisa ganhar esse espaço, levando o paciente até o lado oposto da cama. Vamos nos preocupar inicialmente com a posição do membro superior, nesse caso é o comprometido, vamos proteger esse ombro fazendo uma tração, de maneira que durante o rolamento o paciente não deite pressionando a cabeça do húmero na cavidade glenoide. A partir de então, vamos flexionar o membro inferior, vamos incluir o membro superior contralateral e vamos fazer o rolamento para o paciente passar para o decúbito lateral. Imediatamente nos preocupamos com a região do ombro para que não haja a compressão da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Nesse movimento, o paciente pode rolar o tronco um pouco para trás. Esse suporte com um travesseiro ou um rolo é importante para que o paciente mantenha este decúbito. Membro superior também, que está na parte superior, com a parte de cima melhor posicionado, e a cervical seguindo o planejamento. Inclinação para o lado não comprometido, com rotação para o lado comprometido. Membro superior em rotação externa, extensão de cotovelo, supinação, de preferência o mais próximo possível de 90 graus, se a cama permitir o suporte. Com relação ao membro inferior, que está na parte de cima, nós vamos nos preocupar em mantê-lo também sob o apoio, para que não haja desalinhamento em região pélvica. Apoiamos esse membro inferior num suporte, e o membro inferior que está abaixo, que é o mais comprometido, então nos preocupamos com semiflexão do joelho e o tornozelo tendendo a 0 grau. Deitando sobre o lado não comprometido. Então não há preocupação com o ombro, nesse caso, por conta de ser o lado não comprometido.
nós vamos fletir o membro inferior, o membro superior já está incluído, e vamos fazer então o rolamento para o decúbito sobre o lado não comprometido. Nesse momento é importante ver a posição da mão para evitar essa flexão forçada e alinhar biomecanicamente o paciente. Então, primeiro a cervical, o paciente vai manter a sua inclinação para o lado não comprometido com a rotação para o lado comprometido. Esse membro superior que está em cima, né, na parte superior, que é o lado comprometido, deverá ficar apoiado em um travesseiro, assumindo uma posição de extensão próxima aos 90 graus. Não é possível manter a rotação externa e a supinação nesse caso. Com relação ao membro inferior, vamos apoiá-lo também, mantendo a flexão do joelho e posicionando o tornozelo à posição neutra, tendendo à posição neutra. O membro inferior que está embaixo, numa posição confortável, e o paciente está bem posicionado. Estando em decúbito ventral. Com o paciente já na posição de decúbito ventral, a nossa preocupação será com relação ao alinhamento deste paciente nesta posição. Então, nós vamos inicialmente analisar a postura do paciente, observando que o lado comprometido é o hemicorpo esquerdo, e nós vamos então fazer o alinhamento biomecânico para o posicionamento desse paciente. Então, primeiro, com relação à cervical, nós vamos evitar a hiperextensão da cervical e nós vamos fazer a rotação para um lado. É importante dizer que essa rotação precisa ser variada para evitar dor na região cervical do paciente. Com relação ao membro superior, nós vamos fazer a flexão dos dois membros superiores, com muita atenção à observação se o paciente faz faces de dor, né, algum tipo de comprometimento em ombro, especialmente do lado comprometido. Uma questão importante é o apoio na região, né, torácica com o travesseiro para evitar sobrecargas na cervical e na torácica. Para membro inferior, então, vamos fazer o alinhamento e utilizar um suporte na região anterior de tornozelo para minimizar a hiperextensão do joelho, e nesse posicionamento a própria gravidade já favorece o posicionamento do tornozelo contra a postura de equinismo. Mudança de posição de decúbito dorsal para decúbito lateral. Nesse momento, o paciente vai passar, né, necessariamente pela fase de rolamento para decúbito lateral, para depois então ser transferido para a fedestração. Nesse caso, vamos fazer a flexão do membro inferior, inclusão do membro superior e o rolamento. A partir daí, nós já nos preparamos fazendo a flexão dos joelhos, que vai ser importante mais à frente. E o apoio no tronco se dará a partir de um apoio que abrace o paciente, posicionando a mão mais ou menos entre as escápulas. A partir daí, então, o outro braço vai nas pernas, que assim que deixarem a cama, provocam a alavanca necessária para então fazer a transferência do paciente para a fedestração. Alinhando o paciente na posição sentada. Vamos utilizar a técnica do escorregamento, onde nós liberamos o peso de um quadril e fazemos o escorregamento dele, depois do outro quadril com esse escorregamento. O apoio em tronco é fundamental para fazer o desvio e o alívio de peso sobre a pelve, para que seja possível então fazer o ajuste e promover o alinhamento biomecânico do paciente na posição sentada. Transferência da cama para a poltrona. Nessa transferência, o paciente precisará passar um momento pela posição de ortostase para então ser transferido para uma poltrona. Então, de maneira preventiva, a facilitar o manuseio, a transferência e prevenir qualquer tipo de risco, nós vamos aproximar a poltrona, mantendo o mais próximo possível, numa posição de diagonal, em que as duas superfícies estejam próximas. A partir daí, então, nós vamos fazer a técnica do escorregamento para frente, priorizando a descarga de peso do paciente primeiro no membro inferior comprometido.
Então, depois que ele faz o apoio no membro inferior comprometido, ele vai assumir a descarga de peso, o contato no membro inferior não comprometido e então a transferência para a posição de pé, facilitando a anteriorização do tronco. Na posição de pé, o fisioterapeuta facilita a movimentação com o seu membro inferior com relação ao membro inferior comprometido do paciente, até que ele então assuma a posição de sentar. Para finalizar a atividade, novamente a técnica do escorregamento para um melhor posicionamento biomecânico do paciente na poltrona. Transferindo o paciente da poltrona para a cama. Então, neste momento, nós vamos, já com as superfícies próximas, facilitar a movimentação da transferência de sentado para de pé. Então, vamos fazer a anteriorização do tronco do paciente. Vamos fazer os apoios nas escápulas, evitando elevar os ombros. Facilita a tarefa de passar de sentado para de pé. Depois, facilitamos essa rotação e o paciente, então, senta. A partir daí, nós vamos fazer a elevação da pelve do lado comprometido inicialmente. Depois, facilitamos o lado não comprometido. E finalizamos com a técnica do escorregamento para o melhor alinhamento do paciente na posição sentada no leito. Transferindo o paciente de sentado para deitado. Então, o que nós vamos fazer é gerar um apoio na região do tronco do paciente, com o braço e a mão entre as escápulas, o apoio abaixo dos joelhos e aproveitar a alavanca para, então, deitar, elevando os membros inferiores. A partir daí, o fisioterapeuta, então, determinará qual o posicionamento escolhido para que esse paciente permaneça durante o período pré-determinado. Você assistiu até aqui preciosas orientações acerca do posicionamento no leito e transferências de pacientes hemiplégicos e hemiparéticos nas fases aguda e subaguda. Esse conteúdo pode parecer muito simples, muito elementar, no entanto, ele mostra-se essencial para a qualidade da recuperação neuromotora destes pacientes. Considerando também que é muito comum observarmos erros muito simples na execução desses manuseios por parte de muitos dos nossos colegas, e considerando também a relevância epidemiológica do acidente vascular cerebral na nossa população, a Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional do CREFITO 7 decidiu presentear os nossos colegas compartilhando esse conteúdo tão importante na sua prática profissional. Muito obrigada a todos pela atenção.